Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, tá? OAB na Defesa do Consumidor. Eu sou Fernando Reis, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí. Hoje eu estou ao lado do Dr. Hudson Brandão, membro da comissão, tá? Membro bem atuante, né, nas relações consumeristas e na defesa e proteção do consumidor. Mais uma vez agradecer o apoio incondicional da nossa instituição, a OAB Piauí, ao Dr. Raimundo Júnior, nosso presidente. Queria agradecer a presença do Dr. Hudson e gostaria de saber do doutor contratos consumeristas, contratos que envolvem o consumidor. Existem muitas falhas nesses contratos, doutor? O que você pode trazer aqui de informação para os consumidores? Bom dia a todos, eu quero agradecer o convite do presidente Fernando Reis e também do presidente da OAB, Raimundo Júnior, por estar concedendo espaço para que possamos aqui estar esclarecendo direitos para os consumidores. Doutor Fernando, quando se fala de contratos, é importante sempre verificar como esse contrato ele está sendo realizado. Quando se trata de contrato de consumo, nós temos diversos problemas com relação a contrato de locações, por exemplo. Verificamos que esses contratos eles têm cláusulas abusivas com relação a juros, cobranças e cláusulas penais, que oneram o contrato e tornam a relação de consumo mais agressiva para o consumidor. O contrato ele tem que ter um justo equilíbrio. A taxa de juros ela deve ser 1% ao mês e a multa não pode ultrapassar 10%. Com relação ao contrato de locação, esses contratos, eles muitas vezes, eles geram problemas que o consumidor ele não consegue fazer a rescisão. E dessa forma o consumidor deve procurar os órgãos para que possam ser feita uma reclamação e também contratar um advogado especializado em direito do consumidor e direito imobiliário para que possa aí fazer a tratativa. Se não houver a resolução administrativa, pode-se entrar com uma ação judicial de distrato para que seja aí anulado as cláusulas e o contrato ele ser rescindido, assim como a devolução de valores. É importante ressaltar que o STJ, em 2025, ele deu uma decisão com relação à devolução de até 75% em caso de distrato imobiliário. Perfeito. É uma decisão recente, muito bem frisado por você, que envolve todos os consumidores, aqueles que querem adquirir um imóvel próprio, por exemplo, ou o sonho da casa própria, e aí acabam passando despercebidas algumas cláusulas que oneram o contrato, muito bem frisado por você, né? Acho que é importante destacar, Hudson, que é interessante que você não pode ser forçado a assinar qualquer tipo de contrato. Você tem que ter acesso primeiro a ele, antes de assinar, ler o contrato, né? Tem dúvida quanto àquilo, leva para um profissional especializado, né? Um advogado da área, possa atuar e ajudar aquele consumidor a esclarecer da melhor forma, para que no futuro ele não seja prejudicado. E como você bem frisou, cláusulas abusivas, cláusulas que oneram o consumidor, elas são nulas de pleno direito, né? Exatamente. A justiça está aí para amparar o consumidor, a lei para ser exercida, o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem frisado pelo colega, mas vamos tratar de outro contrato, por exemplo. Consórcio. Existem muitos problemas, os consumidores têm enfrentado, passado por série de situações, aborrecimentos, danos materiais, com relação a contratos de consórcio. O que você pode trazer de informação nesse sentido, né? E principalmente com relação ao falso lance, né? A falsa contemplação, né? Aquela expectativa do consumidor. O que você pode trazer isso na prática para o consumidor? Doutor Fernando, o consórcio é uma modalidade de aquisição, seja de imóvel, de veículo, legal, ela é prevista por lei. Só que nos últimos anos nós vemos acompanhando um problema com relação à venda ela ser efetuada de maneira abusiva. E verificamos com relação a esse contexto, é que o consórcio ele está sendo vendido como uma falsa promessa de contemplação. As informações que nós temos com relação ao consórcio, a Polícia Civil do Piauí fez um belíssimo trabalho na qual fez uma operação que conseguiu enquadrar aí, empresas que estavam realizando vendas
com base nessa falsa promessa de contemplação e estelionato. Como é que se enquadra essa fraude? A empresa ela vende o contrato e no contrato ele estabelece uma cláusula que não há venda com a falsa promessa de contemplação, porque o consórcio ele é realizado com sorteio ou ao final, quando o grupo ele é finalizado. Você paga mensalmente a parcela e se você tiver sucesso no sorteio, você recebe a contemplação, seja do imóvel ou do veículo. Só que o problema está na negociação. Quem vende o consórcio, vende com prazo de contemplação. Por exemplo, eu vendo um consórcio e informo para o consumidor que em 20 dias ele irá ser contemplado, que em uma semana, que em um mês ou 2 meses. Não existe essa tratativa no consórcio. Que o vendedor às vezes, se o lance for X, eu tenho certeza que você vai ser contemplado. Isso aí também é uma falsa promessa. Sim. Né? E aí, às vezes, o consumidor ele fica atrelado a essa proposta do vendedor e acaba fazendo aquele lance e não é contemplado. Exatamente. Aí nós temos esse problema envolve uma tratativa penal e uma tratativa de relação de consumo. A tratativa penal é com relação ao crime de estelionato ou o crime da Lei 8.137, que fala sobre vender algo com promessa enganosa. E trazendo para a relação de consumo é que esse contrato é totalmente nulo, porque ele está vendendo uma promessa imediata e aí há aquele investimento, você paga um sinal e aí o dinheiro fica perdido. E muitas vezes até o desaparecimento, né, da pessoa que vendeu, da empresa e não tem nenhum retorno. Nesse sentido, é importante estar verificando com relação às provas. Nós temos enfrentado com relação à cadeia probatória, é a comprovação do dolo. Então, quando o juiz ele analisa a matéria, o fato, ele quer saber como foi o dolo. E o que nós temos que comprovar é como essa promessa de contemplação, ela existiu. Tem que se verificar através de vídeos, através de áudios e através de ligações. No meu escritório, eu oriento os meus clientes, e até também em vídeos nas redes sociais, quando você for fazer uma negociação, você grave aquela conversa, você tire prints da conversa e pergunte para quem está vendendo esse consórcio se existe, de fato, a contemplação imediata. Porque se no contrato está dizendo que não há venda com base na falsa promessa de contemplação, o contrato ele não exclui a conduta. O contrato ele está provando que não há falsa promessa, mas na negociação, quem está vendendo comete a conduta. Então, o nexo aí está com relação à conduta e o contrato. Então, quando a gente vai ingressar com a ação na justiça, eu sempre oriento para os consumidores. Você caiu no golpe da falsa carta de crédito, você tem as provas? Porque se não tiver as provas, fica muito difícil comprovar o dolo. E para poder ter o ressarcimento integral de valores, que no caso é a má-fé, que o Código de Defesa do Consumidor, ele cita sobre a repetição de indébito. Se no contrato ele tem má-fé contratual, que é o caso da fraude, tudo que ele pagou ele recebe em dobro, além do dano moral. Então é importante verificar a questão do dolo. Sempre estar ali requerendo as provas, o contrato e perguntando para quem vendeu o consórcio se há contemplação imediata. Eu oriento nesse sentido porque o pulo do gato, digamos assim, da venda, da negociação é a pressa. E quando você faz algo apressado e não verifica, não analisa com calma, não lê o direito e aquela promessa, aquela oferta está muito boa, eu vou ter o sonho do meu veículo, de ter uma moto, de ter um carro. Confiando muito na palavra do vendedor. Sim, exemplo, né? Isso são técnicas de venda com persuasão. Só que isso é uma fraude, né? Você não pode vender algo prometendo e aquela promessa ela não existir. É por isso que o trabalho da Segurança Pública do Piauí tem estabelecido operações e tem enquadrado, né, no crime com falsas cartas de crédito. Então, muitas pessoas são lesadas com valores de 20 mil, 30 mil reais de lance e aí nunca recebe o veículo porque aquele contrato ele foi fraudulento.
Lembrando que, por mais que conste essa cláusula no contrato, né, que é uma cláusula, vamos dizer assim, não é abusiva, ele está ali informando Sim, para o consumidor não cair nessa atitude, por exemplo. Mas caso haja, como bem frisado por você, a devida prova do consumidor, que aquele representante ou aquele vendedor daquela empresa de consórcio realmente induziu o consumidor a erro, e aí consegue provar isso, demonstrar isso de forma clara, por mensagens, por ligações, por gravações, que ele foi induzido ao erro, isso é perfeitamente possível, a reparação, até porque a empresa ela é responsável pelo seu representante. sim, A empresa responde pelaquela atividade daquele funcionário ou representante que ele está ali cumprindo, né, uma determinação da empresa. Então ele está legalmente constituído para vender aquilo. Se ele agiu de forma dolosa contra o consumidor, que o consumidor não tenha dúvidas. sim. Busque sim os meios judiciais, né, tente resolver de forma administrativa, entre em contato com a empresa, algo nesse aspecto, não resolveu, pode até buscar fazer uma denúncia no PROCON, por exemplo, Sim, e diante dos danos e as provas necessárias, ele pode estar procurando um advogado especializado nesse tipo de situação para buscar essa reparação do dano contra a empresa e aí diretamente contra aquela empresa, o prestador, aquela empresa que presta serviço de consórcio. Muito bem. exatamente, Fernando, muito bem frisado. A informação ela é importante porque ela gera prevenção. Então, o consumidor bem instruído, quando ele tem conhecimento, ele não vai cair nesse tipo de venda, né, nessa fraude. E vale frisar que a nossa carteira do consumidor foi um projeto elaborado em 2025 e foi muito bem escrita. Ela praticamente é um livro informativo com dicas de jurisprudência, de lei, como o consumidor ele pode estar procurando o PROCON, como é que ele faz uma reclamação, em qual momento ele entra com ação judicial. E na situação do consórcio, infelizmente nós temos aí muitos casos, são muitas situações, e com esse trabalho que a comissão está realizando, muitos consumidores eles não vão cair nesse tipo de problema, certo? E se caírem, como você bem ressaltou, procurar um advogado e sempre estar instruído com relação às provas, porque o grande problema do consórcio é fraudulento, né? Porque o consórcio ele é legal. Se você faz um consórcio que ele é regido por lei e não existe essa falsa promessa, é uma forma excelente de aquisição de bem. O problema está na negociação. Essa negociação realizada com fraude, que induz uma promessa e o consumidor ele acaba acreditando que há ali um retorno imediato, só que não acontece. Vamos voltar agora para a questão dos serviços essenciais, né? Sim, As concessionárias de serviço público, por exemplo, fornecimento de água, energia. Por exemplo, Hudson, o consumidor tem uma conta em atraso há um ano, mais ou menos. Isso é fundamento para que aquela concessionária possa efetuar aquele corte do sistema de fornecimento de água, de energia, por exemplo? a situação interessante, Fernando, é porque a notificação ela deve acontecer. Então, muitas vezes, o consumidor ele está com um atraso mínimo de tempo e a concessionária ela vai lá e faz o corte imediato. Ele deve ser comunicado sobre o atraso, assim como um atraso no pagamento de uma linha telefônica. A concessionária ela tem que comunicar o aviso para que o consumidor ele possa se programar e efetuar o pagamento. E acontece situações de atraso. A inadimplência ela é um fato na vida cotidiana de todo mundo, pode acontecer, e essa notificação, se ela não for feita, aí configura uma abusividade. Uhum. Porque ali é um efeito surpresa. A concessionária chegar e já fazer o corte sem a comunicação prévia, certo? Então, deixo claro que a inadimplência, ela pode acontecer, mas o consumidor tem que ter a boa fé de pagar, certo? Sobre o serviço essencial. Ele tem que ir até a concessionária, comunicar, eu estou inadimplente, quero fazer o pagamento. E ali elaborar uma proposta de negociação, certo? Então, é como nos contratos bancários, a situação de inadimplência, tem que procurar a instituição financeira e realizar ali uma negociação para poder quitar o débito, né? Então, prolongar demais, porque é um dever, né? Então, todo mundo tem que cumprir as suas obrigações legais. Perfeito. Lembrando que
Prazo aberto, débitos superiores a 90 dias, Sim, não enseja um corte imediato. sim, Vamos supor que o consumidor, 4 meses atrás, realmente, por alguma dificuldade qualquer financeira, não arcou com aquela fatura da água e da sim, energia. exatamente. Mas hoje está em dias. Sim, Hoje a fatura dele está em dias. Então, ele não pode se submeter ao corte, né, no fornecimento do serviço essencial, por essa cobrança em aberto, né, essa fatura em aberto, há mais de 90 dias. sim, A concessionária ela tem que procurar os meios legais cabíveis de cobrar o consumidor. sim, exatamente. Não ir lá e, sobre esse argumento, interromper o fornecimento de um serviço essencial. Isso gera danos ao consumidor na prática. Entre outras condutas, nós podemos até elencar, Fernanda, com relação ao problema do próprio fornecimento de água. O desabastecimento é um problema que tem que ser combatido. Há muitas cidades no Piauí que o consumidor ele fica 30, 60 dias, vários dias sem água e gerando esse transtorno, fazendo que as pessoas elas têm que se valer de outros meios para poder ter o acesso a um bem essencial que é a água, né, e a energia. E tem verificado, né, situações, o próprio Ministério Público tem entrado com ações para poder combater esse tipo de problema que é o desabastecimento. E é importante frisar que nessa situação sempre o consumidor ele tem que fazer a comunicação administrativa. Ele tem que fazer uma reclamação, porque no processo judicial, a tratativa administrativa, ela configura uma prova que o consumidor ele está inconformado, que ele não teve ali o acesso para poder resolver o problema. Então, sempre está ali buscando os meios administrativos, que é o PROCON, fazer uma reclamação, informar sobre a questão do corte de energia, faça a reclamação. Tem um consumidor.com, tem o próprio canal do Ministério Público para fazer a reclamação. Então, o consumidor ele tem que fazer essa tratativa administrativa. Se a concessionária ela não resolver o problema, aí o consumidor ele pode procurar o advogado e ali está buscando os meios judiciais para poder resolver o problema. Muito bem frisado por você, principalmente na questão do serviço de energia. É interessante a gente, mais uma vez, observar os consumidores, no sentido de que a má prestação de serviços de energia descaracteriza, né, uma conduta abusiva daquela concessionária, a má qualidade no fornecimento da energia. Isso também causa transtornos Sim. ao consumidor. Muitos consumidores sofrem com queimas de equipamentos, queimas Sim. de eletrodomésticos essenciais, aquele convívio familiar, né, causados pela má prestação, má qualidade de serviço nesse aspecto, além de alguma outra cobrança indevida nessa relação de consumo, né. É interessante que, muito bem frisado por você, constitui as provas devidas. Má qualidade de energia, queimou um equipamento, televisão, geladeira, você tem a nota fiscal, abra os protocolos devidos junto à concessionária, por determinação legal. Ela tem um prazo para lhe responder e até mesmo ressarcir aquele valor do seu dano. Não resolveu, você pode procurar o PROCON. Tá? Também não solucionou, procure um advogado especializado para que ele possa estar fazendo esse pedido de reparação dos seus danos. Além disso, além do dano material em específico, tem também a possibilidade do dano moral. Exatamente. Exemplo, a gente sabe que os consumidores de energia elétrica em nossos estados eles sofrem com vários dias seguidos com a falta de interrupção no fornecimento de energia, por exemplo. Isso é conduta abusiva, ele não deu causa para aquele interrompimento. Isso gera, além do dano material em específico, dependendo das provas que ele tem, um dano moral, por conta dessa má prestação de serviço por algo que ele não deu causa nesse aspecto. Muito bom, muito bem frisado, Fernando. E verificamos também que muitas situações geram um transtorno tão grande que tem situações de consumidores que eles perdem até... eles ficam inconformados com a situação, geram um estresse por falta na falha da prestação de serviço. Porque o consumidor ele vai até a concessionária, comunica, faz a reclamação e ele não é ouvido.
certo? Então, ele não há uma tratativa de resolver o problema. É por isso que é importante estar criando as provas, né? E ali está entrando com a via judicial para poder estar resolvendo a situação. Recentemente, aproveitando essa questão do serviço público, em especial da energia elétrica, muitos consumidores de energia solar, por exemplo, têm enfrentado um debate, né? Não só de forma administrativa, como também judicial, com relação à cobrança do ICMS sobre a energia solar excedente, energia solar compensada. Qual é a ideia ou a dica que você pode repassar para os consumidores de energia solar aqui no nosso estado, por exemplo? Fernando, essa discussão é um debate que ele ainda vai render, porque atualmente o STJ, o STF, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, ele tomou a decisão, né, determinou a decisão que é legal a cobrança da forma que ela está sendo estabelecida. Só que a decisão ela ainda vai para plenário, né? Nós temos aí muitos caminhos ainda a seguir nessa situação. Só que nós temos estados, como Goiás, Rio Grande do Norte, que não está sendo cobrado. Então, cabe o consumidor ele aguardar o momento para poder verificar qual será a decisão futura com relação a essa situação do ICMS. Ainda é uma situação que ainda está sobre discussões. O próprio Tribunal de Justiça ele decidiu, né, em primeiro grau, segundo grau, através da suspensão, e agora ele retornou a cobrança novamente aqui no estado do Piauí. Mas é uma tratativa que vemos situações, como teve um vídeo recente, né, no Instagram que viralizou, que uma consumidora estava sendo taxada num valor de R$400 na sua energia. Então você verifica aí um valor absurdo para quem tem uma energia solar, que quer economizar, porque a energia ela não é barata. O consumidor ele quer ter a energia solar muitas vezes para investir no seu negócio ou para também usufruir, né, da energia. Só que esse valor ele tem onerado a conta de energia e tem aí causado essa situação de cobrança que muitas vezes compromete até a renda do consumidor. Se uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo e a conta de energia é R$800, com o que ela vai sobreviver? Então, até o mínimo existencial, Fernando, aí está sendo prejudicado. Perfeito. Importante frisar aqui duas coisas interessantes. O investimento do consumidor na energia solar é para que ele possa economizar no futuro. Que na prática ele está tendo dificuldade nesse aspecto, tendo em vista que da incidência, né, desse imposto ICMS sobre a energia solar excedente, vamos dizer, a energia solar compensada. O outro detalhe interessante, que é importante frisar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é liminar. Sim. Ele autorizou, aqui no Piauí especificamente, ele autorizou que o Estado volte a cobrar o ICMS sobre a energia solar compensada de forma liminar, né? Ou seja, ele não entrou no mérito, ele não decidiu se é legal, se o Estado pode cobrar ou não, se é ilegal. Ele apenas atendeu um pedido do Estado do Piauí sobre a questão de renda, né? O Estado alegou que ele iria sofrer muito, né? Um desfalque enorme no erário, se ele não continuasse cobrando o imposto. E o ministro acabou atendendo esse pedido de que, nesse primeiro momento, volta-se a cobrar e posteriormente irá decidir o mérito. Mas eu concordo com as suas palavras. Eu acho que o consumidor, a ideia do consumidor é que ele poderia economizar com a energia solar, com a energia limpa, e ele acaba sendo cobrado por esse imposto, né, de forma que a legislação proíbe, por exemplo, né? A legislação trata isso como um empréstimo gratuito. Sim. Então não haveria necessidade de incidir um imposto nesse aspecto. Não há uma venda, não há uma comercialização de produto ou serviço. Aquela energia produzida pelo consumidor, o que ele não consegue, vamos dizer assim, consumir naquele momento, o excedente ele joga na rede distribuidora e aí, em determinado momento, essa energia volta para ele. Lembrando que ele já paga pelo fio B, né? Pelo uso, a tarifa do fio B, pelo uso da rede. Isso é legal, não há nenhum problema quanto a isso. A discussão é sobre esse imposto que tem
prejudicado e tem, vamos dizer assim, causado muita discussão e afrontado os direitos dos consumidores nesse aspecto, né? Tá? Outra informação interessante, especificamente com relação a esse tema, é que essa suspensão ela é específica na ação direta de inconstitucionalidade. Sim. Tá? Nada impede de que o consumidor se sinta lesado, né? Procure um profissional especializado, para que ele possa estar fazendo essa auditoria das contas de energia dele, verificando se de fato aquela incidência é abusiva ou não, e ele mesmo possa procurar as vias judiciais cabíveis, né? Essa decisão do STF não impede, não limita o acesso do consumidor à justiça. É importante também frisar, Fernando, que a OAB Piauí está acompanhando essas situações e a gestão do presidente Raimundo Júnior tem trabalhado de maneira forte, colaborando com a sociedade. Por exemplo, a situação do IPTU de Teresina. A OAB acompanhou, houve a suspensão, teve o trabalho da Comissão de Direito Imobiliário, assim como a AIP também participou, e as outras comissões. Então, você como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, tem feito um belíssimo trabalho de estar acompanhando as situações de consumo com relação à energia solar e acreditamos que futuramente nós vamos ter decisões favoráveis para o consumidor. Perfeito. Dando continuidade ao nosso debate aqui, a esse podcast, né, tratando aqui especificamente de contratos, vamos oferecer aqui aos consumidores dicas importantes com relação ou até mesmo orientações dos contratos bancários. A gente sabe que muitos consumidores sofrem com cláusulas abusivas, com juros abusivos, juros no financiamento, e aí a gente também parte para essa questão dos idosos, dos mais vulneráveis com relação aos contratos consignados, ao próprio cartão de crédito consignado, por exemplo, né, em descontos nos seus benefícios. O que você poderia trazer de importante para o consumidor na prática? O que ele pode fazer, observar e buscar os seus direitos em si? Fernando, esse tema ele é um tema muito interessante porque ele tem várias frentes, né? Contratos bancários, nós temos vários tipos de contratos, seja ele alienação fiduciária, contrato de CDC, RMC, aquisição de imóvel, aquisição de veículo. O consumidor ele tem o direito de questionar as cláusulas contratuais do contrato bancário, só que muitas vezes, nós analisando o contrato, há cláusulas que não são claras. O consumidor ele não é fornecido para ele informações claras sobre o contrato para ele entender como esses juros está sendo cobrado. Por isso que é importante estar sempre amparado por uma assessoria antes de contratar um empréstimo. Hoje nós temos muito problema de superendividamento. A lei do superendividamento ela foi criada em 2021 e hoje nós temos um número alarmante de pessoas com superdívidas. Então, a lei ela trouxe um benefício com relação ao parcelamento da dívida. Vale lembrar que a lei ela não veio para extinguir a dívida, ela veio para ajudar os consumidores que estão em situações que não conseguem pagar a dívida, efetuar uma repactuação, que é um parcelamento da dívida, dentro das condições econômicas do consumidor. Só o que acontece? Nós temos Pronamp, capital de giro, RMC, CDC, contratos que muitas vezes estipulam cláusulas contratuais que as taxas de juros elas são compostas. O que são juros compostos? São juros que são multiplicados em vários valores que capitalizam o contrato em valores que muitas vezes o consumidor paga 2, 3 ou 4 vezes mais o valor da dívida que ele contratou, né? No caso de empréstimo, ou seja, até um financiamento de um veículo. Só que é importante ressaltar que o consumidor ele tem que pagar o contrato, certo? Ele não pode ser inadimplente, né? Porque inadimplência é uma prática que não é legal. Ela acontece, mas ela tem que ser verificada para resolver o problema e não persistir. Você não pode usar, digamos, o benefício para ter o seu próprio benefício para não quitar a dívida. Você tem que quitar a dívida e entrar com uma ação de revisão para poder questionar essas taxas abusivas, né? O consumidor ele tem esse direito
judicialmente de contestar esse contrato se houver lá juros abusivos, assim como no imóvel, né, cláusulas que vão prejudicar o consumidor. E com relação aos contratos bancários de empréstimo, principalmente com relação à fraude bancária, é um problema que muitas vezes não se verifica a assinatura. Ele tem que ter assinatura, seja assinatura com biometria, assinatura escrita, e tem que ter o contrato de forma clara. Porque quando esse contrato ele não tem o dever de informação que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, esse contrato ele pode ser anulado. Se houver a legalidade do contrato, pode-se entrar com uma questão das cláusulas contratuais para verificar as taxas de juros, a capitalização desse contrato, se o empréstimo ele está prejudicando com relação à cobrança, que ele está cobrando 2, 3 ou 4 vezes mais, e o cliente ele está em superendividamento, o cliente, o consumidor, enfim, ele tem que encontrar uma solução, né, perante a lei para poder estar fazendo a repactuação da dívida. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Hudson Brandão, membro atuante da nossa Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Debatemos aqui diversos temas, né, envolvendo as relações de consumo, contratuais. Tá? É sempre importante a gente prestar esse devido esclarecimento para toda a sociedade, aos consumidores específicos. E no sentido de que quanto mais informação passarmos aos consumidores, com mais orientação a gente puder atingir de forma o consumidor, ele possa sim exercer aquele direito. Ele possa que no momento de assinar um devido contrato, né, uma relação de consumo, um contrato bancário, um contrato de prestação de serviço, ele possa estar instruído, sabendo que existe uma legislação que garante seus direitos, ele possa ter acesso ao contrato de forma clara, ele possa ler de forma clara, e jamais ele possa assinar um contrato em dúvida. Sim. Tem dúvida? Não assina. Exatamente. Tem dúvida? Leva para casa, lê, mostra para um familiar. Na família não conheço ninguém que já tenha feito isso, algo nesse sentido. Tem dúvida? Procura um especialista, um advogado de sua confiança, para que ele possa esclarecer se de fato esse contrato traz alguma cláusula abusiva que possa prejudicar, que possa lhe orientar ou lhe onerar no futuro, né? Possa lhe trazer prejuízo. Você já está evitando um problema no futuro. Tá? Exatamente. É claro que em diversas situações o consumidor assinou aquele contrato, né? Principalmente os bancários. Há aquela falsa ideia daquele dinheiro momentâneo ali, Sim, naquele instante, realmente por conta da questão financeira daquele consumidor, daquele aposentado ou pensionista, ele possa estar necessitando daquela quantia e acaba levando a assinatura sem saber de fato a quantidade de parcelas, um aposentado e um pensionista sem saber ao certo distinguir se aquilo é um empréstimo consignado ou se é um cartão de crédito sim. consignado. Então é importante que ele leia isso. Tá? Verificar a situação da venda casada, é muito importante. Se está vendendo um empréstimo com outro contrato acessório. Perfeito. Isso acontece muito nos empréstimos bancários e do que a gente já debateu aqui nos contratos de consórcio. Sim. Às vezes o consumidor tem o interesse de fazer um consórcio de um veículo, tem o interesse de fazer um consórcio de um imóvel, o objetivo dele é específico, porém dentro daquele contrato estaria embutido a questão da venda de um seguro de vida, por Sim. exemplo. Né? Então isso é importante, é chamada venda casada, isso é proibido por lei. Né? O consumidor tem direito de se resguardar nesses aspectos também, é importante que ele observe isso. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, tá? E dizer para todos os consumidores que a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor está sempre atenta, né? Repassando essas informações aos consumidores, acompanhe os nossos podcasts, as nossas redes sociais, as nossas campanhas, tá? Aqui no mês do consumidor, em específico no mês de março, a comissão tem desempenhado um planejamento de várias ações durante o mês, de orientações aos consumidores. Iniciaremos agora no dia 14 de março, tá? Sábado, a partir de 9 horas estaremos no Shopping da Cidade, no centro de Teresina,
com o chamado balcão itinerante. Vários advogados e advogadas estarão ali disponíveis para atender a toda a população da região, todos os consumidores que frequentam o nosso centro da capital, não só os consumidores, os próprios fornecedores e prestadores de serviços ali da região, estaremos lá disponíveis para esclarecer dúvidas, tirar dúvidas, você que tem dúvida, cobrança de água, energia, algum tipo de cobrança indevida, uma prestação de serviço de internet, Sim. Plano de saúde. Então você pode estar se dirigindo ao Shopping da Cidade, dia 14 de março, a partir das 9 horas da manhã, que você vai ser atendido por um advogado especializado e ele lá, gratuitamente, ele vai lhe orientar as medidas cabíveis que você possa tomar com relação a essa sua situação específica. Avise para seus familiares, vizinhos e amigos, convoque todos para estarem lá no Shopping da Cidade e a gente possa exercer esse papel institucional, né, que a OAB Piauí tem feito, muito bem feito, inclusive agradecer o apoio incondicional de toda a diretoria, em nome do Dr. Raimundo Júnior, para que essas ações em favor do consumidor possam acontecer de fato. Então aguardamos todos vocês lá. Até mais.